Será que você conhece a teoria do sapato do palhaço e por que ela é tão importante para quem está num relacionamento amoroso? Muito prazer, para você que não me conhece, meu nome é Thomas Serrini, eu sou poeta, escritor e psicanalista e aqui nesse perfil eu falo sobre relacionamento amoroso, sempre sob um olhar da psicanálise. Nesse vídeo eu quero compartilhar contigo uma coisa que eu acabei chamando de teoria do palhaço, que tem uma função muito simples de exemplificar algo importante para as pessoas que estão dentro de um relacionamento amoroso. E ela começa a partir de uma pergunta. Você, com certeza, ao me ouvir dizer a palavra palhaço, já fez um desenho imagético na sua cabeça, constituindo essa figura tão conhecida e tão famosa na sociedade, com todas as suas características e peculiaridades, tá? Então o palhaço é uma pessoa que está vestida de modo a se maquiar, que tem um cabelo artificial, que muitas vezes está com uma roupa colorida e extravagante, mas o palhaço tem um detalhe que muitas vezes as pessoas não se atentam para ele, que é justamente o tamanho de seus sapatos. Agora que eu falei, você deve estar pensando que realmente o tamanho do sapato do palhaço é bastante peculiar, porque ele é sempre um sapato gigantesco. E esse sapato gigantesco de um palhaço, ele é simbólico e ele é representativo de dois fatores que fazem todo sentido dentro de um relacionamento amoroso. E o primeiro está diretamente ligado ao segundo. O primeiro nada mais é do que, em sendo um sapato muito grande, ele cabe para qualquer pessoa. Ou seja, toda e qualquer pessoa pode vestir, pode calçar os sapatos de um palhaço. Ou seja, toda e qualquer pessoa pode exercer a função de um palhaço. E quando eu falo a função de um palhaço, você vai entender que eu não estou trazendo qualquer aspecto pejorativo. Eu não estou falando para você agir como uma palhaça ou como um palhaço no sentido de ser trouxa, no sentido de ser enganado, no sentido de ser ludibriado por outras pessoas. Não. Isso é um senso comum que infelizmente ganhou toda a coletividade em relação a como nós enxergamos essa figura. Mas a verdade é que o palhaço, ele cumpre um papel, ele cumpre uma função linda, maravilhosa, significativa e bastante benevolente. Então, de novo, o sapato é grande, por quê? Porque cada ser humano, qualquer ser humano na verdade, pode vesti-lo, pode calçá-lo e pode exercer a função do palhaço. Tá bom, Thomas, e qual que é a função do palhaço? Mais uma vez, o sapato nos responde. Um sapato grande, muito maior do que o próprio pé que o veste, que o calça, gera a possibilidade desse palhaço sofrer o quê? Um tropeço. Desse palhaço sofrer uma queda. Desse palhaço sofrer até mesmo um tipo de acidente. Em algum aspecto, uma dor, um sofrimento, algo que lhe incomode. E mesmo assim, se você nunca se perguntou, se pergunte agora, por que será que um palhaço vestiria um sapato tão maior que seu próprio pé, tendo em vista que fazer isso lhe aumentaria as chances de sofrer uma queda, um tropeço e um acidente, de sofrer algo que lhe cause dor. Porque, ao fim e ao cabo, o palhaço é a representação do sacrifício. É justamente o fato dele ter a grande possibilidade de cair, sofrer uma queda e se prejudicar, que implica um sacrifício para justamente causar a alegria de outra pessoa. Quantas vezes, e você deve estar pensando nessa imagem agora mesmo, o sofrimento do palhaço foi motivo de riso, de regozijo, de satisfação e de prazer para o outro. No caso, o palhaço é muito simbólico no sentido de nos mostrar que muitas vezes vale a pena a gente cometer algum ato que possa nos prejudicar, uma vez que servir ao outro, priorizar a felicidade do outro, pode fazer sentido naquele contexto. Então, de novo, ser um palhaço nada mais é que ser alguém que reconhece a possibilidade de exercer uma função
que não necessariamente precisa ser exercida a todo o tempo, obviamente que não. Mas também é alguém que exerce uma função de sacrifício, de subserviência, de priorização do próximo e de demonstração de amor. Alguém que abre mão da sua integridade, do seu autocuidado, alguém que abre mão até mesmo das preocupações consigo, porque no fim sabe-se que um mero tropeço, uma mera queda não vai machucar tanto, mas pode fazer toda a diferença na vida de quem assistir aquela situação e tiver um gozo, tiver um prazer, um riso e uma alegria com ela. O que isso quer dizer para nós que estamos vivenciando relacionamentos amorosos? Primeiro, que nós podemos calçar esses sapatos de vez em quando. Nós podemos, de vez em quando, ocupar a função e a posição daquele que se sacrifica, daquele que abre um pouco mão de si, daquele que renuncia, daquele que está disposto até mesmo a sofrer uma pequena queda, a sofrer um pequeno prejuízo, a sofrer uma pequena dor e um pequeno sofrimento, justamente porque fazer aquilo permitiria a outra pessoa, a pessoa amada, ser feliz, ter prazer, se satisfazer, gozar, regozijar e aproveitar tanto a vida quanto o seu relacionamento amoroso. E eu vou te dar um exemplo muito simples. Minha namorada marcou de ver o jogo da final da Copa do Mundo na casa de uma amiga. E a princípio eu não gostaria de ir. A princípio eu queria ficar em casa. A princípio eu queria tão somente ver o jogo da Copa do Mundo, da final, a Argentina e a Espanha, na minha TV, deitadinho na minha cama. Só que eu sei que ela gostaria muito de ir, porque é uma grande amiga, faz muito tempo que ela não a vê, faz muito tempo que ela não convive com ela, outras amigas dela iriam, ia ser um almoço, a menina estava toda preocupada em nos receber. E quando ela me trouxe todas essas informações, eu entendi que uma pequena queda, que um pequeno sacrifício, que um pequeno abrir mão do meu desejo de ver o jogo numa forma ideal para mim, poderia gerar um tipo de angústia, poderia gerar um tipinho de sofrimento, poderia gerar um pequeno incômodo, pequeno, irrisório, mas incômodo. Mas ao mesmo tempo poderia gerar uma alegria, uma satisfação muito grande para a companheira que está comigo, para a namorada que está comigo, para a pessoa que eu chamo de amor da minha vida. Nessa situação corriqueira do mundo cotidiano, que você já vivenciou, que a sua parceira ou o seu parceiro já vivenciaram, que todo mundo vivencia, nós podemos tomar a postura de sermos palhaços, de sermos aqueles que aceitam calçar sapatos maiores que seus próprios pés, correndo o risco, assumindo o risco de um desconforto, de um incômodo e de uma queda e de um sofrer, justamente porque esse sacrifício é, naquele momento, justificado por colocar a pessoa que você ama em primeiro plano, a pessoa que você ama em prioridade, a pessoa que você ama numa posição de ser feliz, de se alegrar, de ter prazer, ainda que isso implique um pequeno sofrer para você. Nós temos muito, mas muito mesmo, a aprender com essa figura tão icônica que é o palhaço. E se você gostou desse vídeo e quiser acompanhar os próximos, sobre ele e sobre mais teorias e analogias do mundo real, envolvendo relacionamentos amorosos, por favor, digite palhaço aqui e não esqueça de me seguir.